Olá, pessoal, começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e tenho aqui a satisfação de estar nesse programa com meu caríssimo Atos Rildo. Hoje o programa vai ter um foco bem específico. Vamos falar aí da derrota do Náutico por 2-1 diante do Central, lá no Lacerdão, em confronto válido pela terceira rodada dessa primeira fase do Campeonato Pernambucano, tá? Mas antes de a gente começar, Atos, a falar do que aconteceu, né, e de como a gente já pode perceber, de fato, uma crise instalada lá nos aflitos, eu queria falar de uma coisa boa, para a gente começar o programa aqui com uma coisa, um ambiente um pouco mais leve, porque a gente tem a satisfação de estar celebrando o fato de ultrapassarmos a marca de 50 mil inscritos. Já estamos aí com um pouco mais de 52 mil inscritos aqui no nosso canal. E isso é graças à audiência da galera, né? A audiência dessa galera que escolhe, né, nos acompanhar, diante de tanta coisa que tem para você fazer aí no seu horário livre, mas a turma que dá uma moral aqui para a gente e que chega junto e que se inscreve. Agora, o fato é que tem uma parcela muito pequena, tá, da nossa audiência, isso a gente já consegue ver, que está inscrita no nosso canal. O que para a gente, no fim das contas, é um ótimo sinal, tá? Porque eu enxergo como um amplo campo que a gente tem aí a explorar. E eu queria fazer o convite a você se inscrever aqui no nosso canal. E se for possível, se você puder fazer algo ainda maior aqui pela turma, você compartilha aqui algum vídeo, algum dos vídeos que a gente vai produzindo no dia a dia, dentro do nosso compromisso de entregar a melhor cobertura possível em torno do futebol nordestino. Escolhe um aqui e compartilha com um amigo, com um grupo de amigos ali que você acha que pode se interessar também pelo nosso assunto. Pode ter certeza que se você gosta do nosso conteúdo, se você curte o fato de a gente conseguir fazer um conteúdo independente, entregá-lo de forma gratuita, uma forma muito interessante de você ajudar a gente, para além do play, que você já nos dá de forma tão generosa, é compartilhando aí o nosso link, como a gente costuma falar, espalhando a palavra, mas de toda forma, muito bacana a gente ter ultrapassado essa marca e bacana também ver que você faz parte dessa ponte, né, nessa conversão aí de novos inscritos no canal, trazendo uma galera qualificada também que acompanha o trabalho de vocês no Timbucast. Para mim tem sido uma honra trabalhar com você ao longo aí das últimas temporadas e espero que essa caminhada siga aí por bastante tempo, meu irmão. Todo mundo tem aquele grupo de WhatsApp, né, Celso? Todo mundo. Acompanha futebol, seja específico do seu clube, ou seja, de uma galera ali para você brincar com o rival do futebol nordestino. Então, não vai faltar grupo para a turma compartilhar o programa. Exatamente. Dá essa moral aí para a turma. Agora, Atos, vamos falar, tá, do Campeonato Pernambucano, que chegou na sua primeira fase, né, a terceira rodada, e com um resultado muito contundente para o Náutico. O Náutico perde do Central por 2-1, e antes de a gente começar a live, Atos, você definiu de fato o momento como um momento de crise. E se a gente pensar que a gente está no 20º dia do mês, no dia dessa gravação, e que o jogo do Náutico aconteceu no dia 19, tá? A gente ter uma crise instalada já no clube, de forma concreta, como você descreveu, é algo que a gente precisa esmiuçar um pouco melhor, e esse vai ser o objetivo do nosso programa. Antes de a gente tentar entender como isso impacta, acho que é importante a gente dar uma analisada na partida em si, né, Atos? Isso, Celso. Se eu fosse resumir esta parte de por que o Náutico está na terceira rodada e já com a crise, eu diria que o ano 2024 não acabou, né? Apesar de a gente ter tido 4 meses de folga ali nos jogos, mas o Náutico comete os mesmos erros que cometeu no final da Série C no ano passado e continua cometendo agora, né? Então a gente vê o Náutico com problemas seríssimos, assim, profundos na sua defesa, mais especificamente no meio de zaga e no gol, né? O que acaba até dominando
as discussões sobre o clube, até minimizando um pouco o que ocorre no campo, né? No Náutico vem acontecendo esse fenômeno, que a parte do contexto, a parte do macro, ela acaba se sobressaindo em relação ao campo, né? Mas a gente tem que registrar também o que acontece no campo, é necessário. E para esse jogo, Celso, o Náutico fez algumas mudanças, né? O Náutico procurou rodar esse time, que eu achei muito interessante. Esse terceiro jogo, o Náutico vai para uma sequência difícil agora essa semana. O Náutico tem o Ceará na quarta-feira, a estreia pela Copa do Nordeste. Depois o Náutico tem um clássico no sábado, nos aflitos também, contra o Santa Cruz. E o Náutico vai para esse jogo com o Central, que é aquele jogo que todo mundo conhece, um gramado muito complicado. Um gramado, e eu vou dizer, eu acho que o gramado do Lacerdão ele deve estar em um dos piores momentos aí da sua história recente. E olha que não é fácil, porque historicamente o gramado sempre foi muito ruim. Mas o gramado altíssimo, sabe? A grama chega a bater no tornozelo, escondendo até aqueles famosos buracos que sempre tem no Lacerdão. E com um risco muito grande, né? De você contundir jogadores importantes. É sempre um risco jogar no Lacerdão, somente nesse começo de temporada. Então o Náutico decidiu por rodar alguns jogadores. Foram 5 mudanças. O Náutico fez mudança no gol. Douglas Borges deu vaga para o Ellerson. O Náutico tirou também Ryan na defesa, entrou com o Felipe Santana, um jogador da base. Na lateral esquerda, saiu do Paulo, entrou o Igor Fernandes. E no meio campo, saiu Souza, entrou o Auremir. E por fim, o Patrick Alain começou no banco nesse jogo do Central. E quem entrou foi Giovani. Não são mudanças que vão mexer tanto no que a gente poderia projetar de rendimento do time, tá? O Náutico jogou com jogadores importantes ainda, como o próprio Rezenga, o Samuel, o nigeriano, que vem com certo destaque nesses primeiros jogos, jogou também de titular. O Marco Antônio estava em campo. A mudança na lateral esquerda, por exemplo, a gente não enxerga ali que o Luiz Paulo seja um titular incontestável. Não, a gente imagina até que o Igor Fernandes possa ser o titular. Então, até o próprio Aldemir, né? Agora vai ser o titular, porque uma informação que acabou de sair, a gente está gravando esse programa na tarde de segunda-feira, e agora há pouco saiu a notícia que o Souza foi constatado uma lesão, ainda não tem a definição de quanto tempo ele vai ficar de fora, mas pelo menos um mês ali ele fica de fora. Então, o Aldemir, que jogou no lugar dele nesse jogo lá do Lacerdão, provavelmente vai ficar de titular aí por uns bons jogos. Então foram substituições, Celso, que você não imagina que vai diretamente afetar no rendimento do time. A gente acredita que daria para manter ali uma sequência do que vinha acontecendo nos 2 primeiros jogos. Mas na prática não foi isso que aconteceu. O Náutico muito apático. Sim, foi um jogo muito ruim de assistir. O torcedor alvirrubro teve um início de noite domingo ali bem difícil, porque o primeiro tempo teve 2 chutes no gol. O pênalti, né, do Central, que foi logo no início do jogo, uma jogada onde Arnaldo, assim, ele teve, como diria João de Andrade Neto, né, ele teve aquela diarreia mental. Olha aí a jogada no lance. Primeiro ele atrapalha o zagueiro do Náutico, que conseguiu ganhar a bola, e depois ele atrasado, faz um pênalti aí injustificável. Dificilmente o Central ia conseguir alguma coisa nesse lance. Jogador indo em direção à linha de fundo, né? Sem muito espaço. E para fazer gol aí no Lacerdão, Celso, o adversário tem que ajudar. Os 3 gols teve ajuda do adversário. Esse primeiro gol aí do Central, o Náutico deu o pênalti pro Central. Daqui a pouco a gente vai ver o segundo gol, é uma falha do goleiro. E por fim, até o gol do Náutico ali teve uma ajuda do zagueiro do Central. Mas os 2 chutes no gol que teve no primeiro tempo foi esse, que a gente está vendo aí na tela, com o Central batendo o pênalti, fazendo 1-0. E o segundo chute no gol foi do Náutico, já na reta final do primeiro tempo. A única jogada trabalhada, na verdade, do jogo inteiro que o Náutico conseguiu fazer. O Auremir acionou o Igor Fernandes
entre as linhas, ele entrou dentro da área, acabou ali tentando, o goleiro tentou sair no pé dele, ele conseguiu dar o giro, aí ele toca para o Cauã Maranhão, que acaba perdendo o gol, assim, a bola pega na canela, o gramado, né? Não tem como você confiar que a bola vai vir tranquila, e a bola dá um kick ali antes para o Cauã Maranhão, a bola bate na canela e acaba saindo pela linha de fundo. Então, foi um primeiro tempo muito ruim, aonde olha esse lance aí, ó, do nosso querido Léo Couto, que joga Meu no pé do Deus. jogador central, e ele ainda vai tomar um drible agora, Celso. Dá uma olhada nesse lance. Ele toma um drible aqui, ó, Nossa. e o goleiro quase que aceita, viu? O goleiro quase que aceita novamente. Tinha acabado de tomar tinha acabado de falhar, né? Numa falta cobrada pelo Central, e quase que toma esse gol também. Mas no segundo tempo, o Náutico fez algumas mudanças, entrou vários jogadores, mas não conseguiu ter nenhum tipo de criatividade, não conseguiu botar essa bola no campo, né? Fora o contexto do próprio gramado, né? Que dificulta demais você conseguir tocar essa bola. E isso talvez tenha sido um dos segredos da partida. O Náutico nunca conseguiu entender o que foi a partida. É uma partida num gramado muito ruim, aonde você tem que entender que você tem que chegar ao gol por certos caminhos. Uhum. Talvez se aproveitando das bolas aéreas, coisa que o Náutico não fez. Nos últimos 2 jogos tinha até exagerado um pouco nesse tipo de jogada. Dessa vez não soube ir por esse caminho. Tirou o Mezenga, né, que é o centroavante, muito da área. O Mezenga acabou jogando muito distante da área, o que foi muito estranho, né? Acho que o Marquinhos Santos aí, ele falhou bem aí em tirar o Mezenga da área. Também tira o nigeriano muito também dentro da área, então o Náutico acaba jogando muito recuado. E para mim o segredo da partida seria esse, saber explorar essas bolas aéreas e também marcar pressão, né? Porque se você marca pressão no campo do adversário, você consegue fazer o adversário errar nessa saída de bola e você já está mais próximo ao gol. Acho que o Ceará soube fazer isso com o Náutico. Tanto é que aquela jogada que a gente viu, o zagueiro do Náutico errando, é muito porque o time do Central estava ali tentando pressionar. E já pegando essa bola ali no campo de ataque, você está mais próximo ao gol, consegue ter oportunidade de gol. Então, Celso, o resumo de uma partida péssima do Náutico é a constatação de problemas gravíssimos que o Náutico tem no elenco, zagueiros assim com rendimento absurdamente abaixo, e principalmente no gol, né? A gente vinha com Douglas Borges com 2 falhas nos aflitos, né, em 2 jogos seguidos. Há uma mudança para o Ederson nesse jogo em Caruaru, e ele novamente ele falha, né? Não só falha, tá? Mostrando uma insegurança muito grande assim no gol. Algumas bolas que daria para ele fazer uma defesa tranquila, para ele encaixar, e ele colocando essa bola para a linha de fundo sem nenhum tipo de confiança. Esse lance do segundo gol do Central É um absurdo, é um é um absurdo. absurdo. Um absurdo. Ele erra a bola, ele simplesmente ele erra a bola. Aí não é só a falha, mas é também um erro de técnica, né? Ele não poderia ir para a bola dessa forma. Ele tenta dar essa espalmada na bola de um jeito assim muito estranho, tá? Assim, eu acredito que ele Veja, deveria. é uma falta chata. É uma falta chata. Foi muito bem cobrada, né? Tem muita gente na frente do goleiro, né? Ela entra no primeiro pau, mas é uma falta que visualmente ela traz esse impacto, né? De que foi uma falha realmente grotesca. Eu não acho que foi, não me pareceu assim, analisando o todo, o contexto todo, que dá para colocar naquele lance dos maiores frangos aí, né? Aqueles históricos. Acho que é uma falha, né? Tem muita gente na frente e ele vai mal na bola. Mas o que eu queria te perguntar, Atos, é que se quanto dessa insegurança no gol do Náutico ela reside também ou pode ser depositada na conta da fragilidade do sistema defensivo como um todo, e quanto também essa fragilidade no gol, a falta de confiança no gol, está atrapalhando o sistema defensivo, né? Porque a gente sempre entende como algo que precisa ser muito coordenado.
o padrão de jogo hoje, o time todo defende, um time todo ataca, né, em blocos, mas quando a gente fala especificamente da linha mais baixa e do trabalho do goleiro, é uma relação que ela é muito, muito íntima, né? E muitas vezes a gente se depara aí com esse cenário, onde você nem pode confiar no sistema, nos zagueiros, e nem pode confiar muito no goleiro. Então, queria que você fizesse essa análise de quem está atrapalhando mais quem aí. Celso, eu vou ser muito direto. Seja numa relação de goleiro perante a defesa ou até o inverso, se você definir aí uma taxa que venha influenciar a questão da insegurança que passa, é a taxa toda, meu amigo, é a medida toda. O que tiver aí para colocar, pode colocar inteira aí, porque é isso que está afetando. A zaga não passa confiança nenhuma, mais do que para o goleiro, para o time inteiro, tá? E o goleiro também não passa confiança para ninguém. E eu acho que na verdade, eu colocaria um outro elemento. Todo esse sistema defensivo de zagueiro junto com o goleiro deve estar em alguma taxa afetando, na verdade, o time, até a parte ofensiva do time. Porque o time fica preocupado de que se uma bola chega lá atrás, você toma um gol. Parece que você tem que ficar sempre com 2-0 no placar para poder... Porque 45 do segundo tempo, se vai uma bola lá na defesa, pode tomar um gol. Então, eu acho que isso, na verdade, está afetando o time como um todo e, se for colocar um elemento a mais, está afetando até o Clube Náutico Capibaribe ali na sua... no seu centro administrativo, né? Deve estar afetando todo mundo, deve estar deixando todo mundo maluco. Impressionante, né? Impressionante como acaba maltratando, né? Eu vou pedir para nosso querido Márcio Souza, tá, que está na direção do nosso programa, trazer o nosso querido Campinho, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né? Por onde foi, principalmente, né, que o Náutico sangrou. Por que lugar, principalmente, o Náutico sangrou aí nessa derrota diante do Central, né? Que ali, beleza, perdeu no Lacerdão, tá na cota, né, dos jogos complicados de você ter fora de casa, né? Mas, como a Ati falou, a gente não pode analisar individualmente, isoladamente aqui essa partida. A gente tem que entender como uma continuidade, né, de algo que o Náutico vem trazendo, de problemas que o Náutico vem carregando aí desde a temporada passada, pelo menos. Mas vamos dar uma boa olhada, vamos começar aí com o Ellerson, né, e a contribuição decisiva dele na derrota alvirrubra. Vermelho, Celso, não tem muito pra onde correr. A atuação foi muito ruim do Ellerson. Nível Douglas Borges, deixou nada a desejar, não só pela falha no gol, mas também outros lances que mostrou uma completa insegurança ali no gol do Náutico. Muito bem, então o Ellerson, a gente viu ali de forma muito clara, né, a falha naquele segundo gol, naquela cobrança de falta, que basicamente deixou o Náutico nas cordas, né? Ainda consegue reagir ali nos acréscimos, mas com alguma dificuldade. Bom, vamos agora, tá, com a zaga também, como você pontuou, né? Acabou contribuindo de forma muito decisiva, e eu queria que você analisasse a performance de Léo Couto. Celso, assim, vou pegar logo os dois zagueiros, tá? Eu acho que Certo. é um caminho melhor. Léo Couto e Felipe Santana. E Felipe Santana da base, Léo Couto, um jogador que foi bem criticado assim, a contratação dele, veio de um mercado até para chamar de alternativo, né? Veio do Porto Vitória lá do Espírito Santo. Nunca jogou um campeonato nacional, veja só. De qualquer divisão, assim, Série A, B, C e dele, nunca jogou. Tem 25 anos. E o desempenho da defesa, ele vem a corroborar o que se esperava quando a gente olhou para o conjunto de zagueiros do Náutico, né? Então, mesmo tendo mudanças, entrando o Felipe Santana dessa vez no lugar do Raia, o desempenho foi muito abaixo. O Felipe Santana com altos e baixos, assim, o jogo inteiro, flertando com o grotesco, tem alguns momentos
interessantes, mas foi uma partida bem irregular dele. E o Léo Couto chamou muita atenção aquele lance que estava até nos melhores momentos, né? Que ele tenta fazer um passe muito A arriscado saída de ali, bola, né? saída de bola, muito arriscado, que foi até algo que ele tinha feito no último jogo nos aflitos, que chegou até a ser elogiado, mas era um outro contexto, era um contexto onde o adversário, no momento o Jaguar ali, muito defensivo, e ele tinha muita liberdade para conseguir esse passe, para tentar romper alguma linha. O jogo de ontem, contra o Central do Lacerdão, não era o jogo para ele estar fazendo isso, e ele tentou e acabou falhando, né? Então, eu vou colocar aí o laranja nos dois. Só não coloco o vermelho porque, na verdade, o Central pouco chegou no ataque. Como eu disse, o jogo foi muito ruim. O jogo foi muito ruim. E como os dois gols do Náutico foram falhas individuais, né, do Arnaldo e do goleiro, eu deixo aí como laranja, não por uma falta de capacidade deles conseguirem o vermelho, é porque o Central não atacou tanto. Então vamos agora com os laterais, né? O Náutico começou com Arnaldo e com Igor Fernandes, né? Qual a análise que você faz desses dois? Celso, o Arnaldo é o pior jogador do Náutico na temporada. Assim, Nossa. fácil dizer. E é um jogador que, durante a pré-temporada, foi elogiado, tinha feito um bom jogo treino contra o América de Natal. Até a turma especulou que ele ia chegar voando na temporada. Assim, nada disso aconteceu. Na verdade, é o velho Arnaldo que a gente já conhece de 2024, com problemas físicos, cansando no segundo tempo e com falhas defensivas, como foi nessa partida. Né? O pênalti, que na verdade dá todo o enredo do jogo, né? Porque o pênalti foi logo no começo. E no gramado desse aí, do Lacerdão, você começar atrás, você cria a história do jogo, né? Então o Arnaldo ele é muito culpado pelo roteiro que o jogo seguiu. Pode colocar um vermelho aí e já vou logo adiantando que foi o pior em campo. Pior em campo, portanto, Arnaldo, que acabou sendo substituído por Marcos Ítalo, tá? O Vamos Igor, analisar logo o isso. Igor, o Igor Isso. Celso foi um jogador que eu gostei assim, diante de um jogo assim difícil de você assistir, difícil de você até analisar, mas é um jogador que já vinha chamando atenção na última partida quando ele entrou no final, na reta Por qual final. características, principalmente? Celso, me chamou muita atenção a parte ofensiva dele, porque nas características defensivas eu já esperava. Ele, nos últimos times que ele viu jogando, ele já Se vinha destacava por essa força aí, né? Isso. É até um jogador que se especula que ele pode até compor a zaga, tá? E como o Náutico está com muitos problemas na zaga, quem sabe, numa necessidade, ele possa fazer essa improvisação. Mas o que me surpreendeu, na verdade, no jogo dele foi essas combinações no ataque, procurando triangulações, encostando muito no Cauã Maranhão, no nigeriano também, conseguindo fazer Muito jogadas bom. interessantes. Então, para mim, é um jogador que eu já projeto ele na titularidade ali na frente do Luiz Paulo. Você até elogiou Igor Fernandes aí, né? Já cravando a titularidade dele na frente do Luiz Paulo. Acabou que a gente esqueceu de dar o conceito aí. Vai ser o verde mais topado lá ou a gente vai no verde clarinho? Não, vai naquele verde musgo ali, o segundo verde, não foi jogo para melhor nota, não. Então pode botar aquele Certo. verdezinho ali mais. Isso. Tá bem Muito bem. colocadinho. Mas ainda assim se destaca bastante em relação ao restante do sistema defensivo. E falando nisso, vamos começar a falar dos volantes, né? Vamos falar de Marco Antônio e de Auremi. Celso, o Auremi, ele está estreando pelo Náutico, estreou pelo Náutico nessa partida. Certo. Assim, claramente ele demonstrou que falta ritmo de jogo, mas também ficou claro que é um jogador que ele pode contribuir demais. Um jogador que Uhum. teve recentemente aí jogando Série A pelo Cuiabá, passou pelo Ceará. Então, um jogador com uma rodagem interessante, tá? E isso ficou claro em alguns lançamentos que ele deu. A principal jogada do Náutico foi uma enfiada quebrando linhas para o Igor Fernandes, que veio do Auremi. Então, é um jogador que eu enxergo que, quando ele ganhar mais ritmo de jogo, vai ser uma peça muito importante. Eu gostei do jogo dele,
E eu vou deixar ele igual o Igor Fernandes. Vou deixar esse O verde mais... verdinho. Isso. Verdinho aí para Auremi. E Marco Antônio? O Marco Antônio, que saiu de campo assim, muito revoltado, né? Chegou na declarações fortes, dizendo que o Náutico precisaria mudar a postura, que acabaram indo lá para Caruaru fazendo vergonha. Mas, assim, no primeiro momento que eu recebi essas declarações de Marco Antônio, da seguinte forma, a começar por tu, né? Você também, você também precisa mudar um pouco Não dá para se eximir, né? isso. Porque o Marco Antônio costuma correr bastante durante o jogo, mas às vezes correndo errado, né? Então não adianta você ser um maratonista em campo se você não está correndo da forma adequada, né? Então, para mim, foi de novo uma partida muito abaixo do Marco Antônio. Engraçado que o Marco Antônio jogou muito mal no primeiro jogo e muito mal nesse jogo. E quando o Marco Antônio está mal, acaba que o Náutico todo desenvolve muito mal, né? Ele acaba sendo o coração desse time, o termômetro do time. Vou colocar aí o laranja para o Marco Antônio. Laranja, então, para o termômetro alvirrubro. E para a gente fechar o meio campo, o Náutico começou ali na criação com o Giovani. Isso, Celso. Foi um jogador que tinha atuado bem contra o Jaguar, muita gente até levantando a tese de que ele poderia ser o titular no lugar do Patrick Alain. Eu acho isso assim muito sem noção. Assim, para mim é uma diferença ainda entre os jogadores. Mas a turma se emocionou um pouco com a entrada do Giovani nos últimos jogos. E ele dessa vez foi titular, jogou mal, tá? Não conseguiu render, não conseguiu fazer esse time jogar. Então vou colocar aí colocar o vermelho para ele. Já o Olha Patrick aí. Alain entrou nos minutos finais, já pegando o Patrick Alain, Celso, entrou nos minutos finais, fez o gol do Náutico, né? A bola acabou desviando, mas tentou ali, participou, conseguiu uma finalização diante de um Náutico tão apático. Vou colocar um verde musgo também para ele, para poder a gente registrar bem quem conseguiu pelo menos tentar fazer algo, né? Seguindo aqui no sistema ofensivo do Náutico, vamos analisar também tanto o Cauã Maranhão quanto o Samuel Otuçânia agora, Atos. Celso, o Cauã Maranhão, não foi legal a partida do Cauã Maranhão, ele perdeu a única oportunidade de gol que o Náutico teve no primeiro tempo. Assim, usando um pouco da boa vontade, você consegue enxergar ele tentando fazer boas associações. Eu acho que no Náutico falta muito isso. E quando você vê alguém procurando essas tabelas, eu sempre acho interessante, mas não conseguiu ter êxito, né? Então foi uma partida fraca do Cauã Maranhão, vou colocar um laranjinha ali para ele. O Samuel Otsu Sonhar, o nigeriano, Olha aí. ele foi muito prejudicado pelo Marquinhos Santos nessa partida, tá? Ele que vinha jogando mais pelo lado direito nos últimos jogos. Dessa vez, assim, sem motivo nenhum, o Marquinhos Santos prefere colocar ele para o lado esquerdo. Ele mal conseguiu tocar na bola, ter algum tipo de oportunidade em projeção ou um contra um, sempre recebendo de costa para o gol, voltando os lances. Assim, foi uma partida bem fraca do nigeriano, mas eu coloco um pouco do Marquinhos Santos aí, que mudou ele de posição. Não sei qual foi a intenção do Marquinhos Santos, mas isso prejudicou bastante o Samuel. Coloca o vermelho aí do Samuel. Então, muito bem. E o Mezenga, Celso. O Bruno Mezenga, Mezenga. muito distante do gol, tá? Vou colocar também um peso aí no Marquinhos Santos, que talvez não tenha entendido o jogo, afastou muito o Mezenga de dentro do gol. Ali, já no final do jogo, tentou um chute ali da entrada da área de esquerda, a bola passou perto da trave, mas muito aquém do que poderia render, né? Então, foi um jogador que eu até esperava que fosse poupado para esse jogo, por causa da questão do gramado, um jogador de 35 anos, começo de temporada, mas acabou indo para o jogo, mas não conseguiu colaborar muito. Então, colocar o laranja aí para o Bruno Mezenga. Atos, antes de a gente falar da performance de Marquinhos Santos, né, que você já pontuou aí que ele tem essa contribuição, né, inclusive na leitura que ele fez da partida, vamos falar com os últimos
substitutos aqui que estão faltando para a gente completar o nosso campinho, Hélio Borges e Talicinho. Os dois laranja, Celso, não vou pesar muito no vermelho, porque já entraram com um jogo já de perdido. Contexto, né? Um jogo de contexto. Não conseguiram colaborar, mas também não foi... Não aumentou a raiva do torcedor. Só não conseguiram ser efetivo. Então, os dois laranjas aí, tá bom para eles. Boa. E agora vamos entender a contribuição de Marquinhos Santos nesse cenário e como ele acaba acrescentando também, né, ingredientes para a crise que está instalada aí nos aflitos. Celso, não entender o jogo é um dos critérios que mais pesa na minha avaliação, tá? Acho que só fica atrás de um jogador que seja unanimidade para ser titular e do nada o técnico tira o jogador, não entra com ele de titular. O segundo critério que mais pesa para mim é você não entender o contexto do jogo, né? O ano passado me irritou profundamente quando o Mazola foi jogar contra o São José, naquele site lá do Rio Grande do Sul, e tentou praticar um futebol que não tinha como se aplicar naquela situação, naquele contexto de jogo. Para mim, o Marquinhos Santos no Lacerdão foi muito parecido com isso, muito parecido. Ele não entendeu o que era a partida, ele não entendeu a dificuldade do gramado, e ele não buscou os caminhos para poder você conseguir algum êxito jogando no Lacerdão. Então, não conseguiu colocar essa bola na área, não soube marcar pressão, e foi um alvo muito fácil ali para o fraco time do Central, tá? Assim, eu sei que o Náutico perdeu para o Central, não deveria estar nem falando nada do time do Central, mas o time do Central é fraco. O que, assim, já traz uma impressão muito mais negativa desse resultado do Náutico. Então, Marquinhos Santos, para mim, o vermelho ali, o vermelho total, porque um treinador precisa entender o contexto do jogo. Ele é pago para isso. Quanto dessa crise aí já dá para botar na conta de Marquinhos? Celso, infelizmente, eu diria, porque talvez colocar na conta do treinador seria até um caminho mais fácil. Até de corrigir, né? Porque daqui a pouco você muda o treinador e tem a esperança de que haja uma melhora. Mas no caso do Náutico, muito está na conta do sistema defensivo que foi montado pela essa direção de futebol, né? Então, quando você não entrega zagueiros para o seu treinador, quando você não entrega goleiro, não tem muito que o treinador venha fazer, mesmo se ele tiver êxito no rendimento do meio campo, do ataque, mas ele vai estar fadado ao fracasso por ele não ter simplesmente defesa, sabe? Então eu acho que acaba minimizando, a gente registra os erros de Marquinhos Santos, é sempre importante registrar, porque lá na frente vai ser interessante, a gente tem um bom histórico, então a gente faz esse registro, mas quando vai para uma análise mais macro, Marquinhos Santos é um pouco aí um passageiro da agonia, né? Eita, passageiro da agonia. Essa aí se eternizou na voz de quem? Não sei se foi aquele que foi para a Fox, João Guilherme, acho que foi ele, pelas lutas de MMA. Passageiro da agonia. Passageiro da agonia. Ele está muito refém aí da defesa do Náutico, principalmente zagueiros e goleiros. Muito bem. E para a gente finalizar aqui nosso campinho, melhor em campo. Melhor em campo, eu vou com o Aldemir. Tá? Trabalhou bem essa bola, deu lançamentos. Como eu disse, a única jogada trabalhada do Náutico foi uma enfiada de bola entre linhas do Aldemir. Tá? Então, acho que é merecido aí esse destaque para o Aldemir. Muito bem, então dessa forma, meu caro Atos Hilda, a gente finaliza aqui a análise dessa derrota do Náutico por 2-1 diante do Central, né, que agrava e, de certa forma, sublima, né, esse cenário de crise dentro dos aflitos. E acompanha aqui a nossa cobertura, que seguiremos vendo cada fato e trazendo as nossas análises sempre que for necessário. Meu caro Atos, obrigado pela companhia, obrigado pelas conversas. Queria agradecer também ao nosso caríssimo Márcio Souza, tá? E se você quiser e puder dar essa moral para a turma, aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code do nosso querido patrocinador, a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros,
que está, inclusive, com a campanha muito consistente e acho que importante em torno do jogo responsável, né, de você sempre enxergar ali as apostas como um entretenimento e não como algo que pode garantir um ganho extra ou mesmo ser o seu sustento. Encare isso com muita responsabilidade, inclusive do ponto de vista financeiro, entendendo quanto do seu orçamento mensal você pode destinar aí às apostas. A gente tem muito orgulho de fazer parte da Bet Nacional, que é pioneira, inclusive, entregando esse tipo de campanha, né? E que é a maior bet do Brasil, a bet dos brasileiros. Isso, se você puder dar essa moral para a turma também, cria essa conta, aponta a câmera do seu celular lá aqui para esse QR Code, ou você utiliza o nosso código podcast45 na hora de criar a sua conta lá no Bet Nacional. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e fique ligado. Ative aí o seu sininho para você, o sininho aqui do nosso canal, para você não perder nenhum programa do 45 minutos. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.